Ela foi retirada do avião sem razão, com seu bebê nos braços. A humilhação era total, os olhares como julgamentos silenciosos. Ninguém ousou intervir, até que o milionário se levantou da primeira classe, cedeu seu assento e disse algo que paralisou toda a cabine. A equipe TH Histórias deseja um lindo ano novo e agradece por você sempre estar por aqui. Tenha nossa gratidão. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Mariana sentiu o peso do olhar antes mesmo de ouvir a voz. Era sempre assim, quando Miguel chorava em público. Primeiro os olhares, depois os sussurros, por fim, as palavras que fingiam ser gentis, mas carregavam julgamento em cada sílaba. Ela ajeitou o filho no colo, tentando acalmá-lo com o balanço suave que funcionava em casa, mas ali, no corredor estreito do avião, com a fila de passageiros se acumulando atrás dela e o ar-condicionado gelado batendo direto no rosto do bebê, nada parecia funcionar. Miguel tinha 8 meses e pulmões que desafiavam qualquer lógica sobre tamanho e capacidade. O choro ecoava pela cabine e Mariana sentia cada decibel como uma acusação. Mãe incompetente, mãe que não deveria estar viajando sozinha. Mãe que atrapalha o voo de todo mundo. Ela conhecia bem esses pensamentos porque já foram dela também, antes de ter um filho, antes de entender que bebês choram e não existe manual que ensine como fazer um ser humano minúsculo parar de expressar o único sentimento que ele sabe comunicar: desconforto. Mas saber disso não tornava a situação menos humilhante. Ela procurou o assento indicado no cartão de embarque, 17F, janela. Pelo menos seria janela. Poderia se encolher ali, amamentar Miguel, esperar que ele dormisse e fingir que as próximas 2 horas até Belo Horizonte não existiam. Mas quando chegou na fileira 17, havia um homem sentado no assento F. Ele olhava o celular com a concentração de quem resolve problemas importantes e nem levantou os olhos quando Mariana parou ao lado dele. Miguel aumentou o volume do choro. Ela respirou fundo. Com licença, disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. O homem ergueu o olhar irritado. Pois não? Esse é o meu assento, 17F. Ele franziu a testa, pegou o próprio cartão de embarque do bolso da camisa. O meu também é 17F. Mariana sentiu o estômago descer. Não, não agora. Não com Miguel chorando, não com a fila de gente atrás dela suspirando alto, não com aquela dor nas costas de carregar o bebê e a bolsa pesada por 3 horas desde que saiu de casa. Ela mostrou o cartão de embarque. Deve ter algum engano. É o que eu estou dizendo, ele respondeu impaciente. Eu cheguei primeiro, como se isso resolvesse algo, como se o universo funcionasse na base de quem chega primeiro fica com o assento mesmo que outra pessoa tenha pago por ele. Miguel chorava sem parar agora, o rostinho vermelho, as mãozinhas agarradas na blusa de Mariana. Ela tentou balançá-lo de novo, mas o movimento apenas agitou mais o bebê. As pessoas atrás começaram a reclamar. Moça, resolve isso rápido, por favor. Tem gente querendo sentar também. Esse bebê não para de chorar. Uma comissária apareceu, sorriso profissional no rosto, mas os olhos já cansados antes mesmo do voo decolar. Qual o problema? 2 cartões para o mesmo assento, explicou o homem, mostrando o dele. Mariana fez o mesmo, mas Miguel escolheu aquele momento para dar um grito particularmente agudo, e ela viu a comissária fechar os olhos por um segundo, como se pedisse paciência aos céus. Vou verificar no sistema, disse a moça já virando as costas. Mariana ficou ali, de pé no corredor, segurando Miguel e sentindo o peso de 30 pares de olhos cravados nela. O bebê suava, o chorinho agora intercalado com soluços. Ela sabia o que ele precisava: colo, leite, silêncio. Mas não podia dar nada disso em pé no meio do corredor de um avião. A mulher sentada do lado do corredor, na fileira 16, olhou para Mariana com uma expressão que era quase piedade. Quase. Ele está com fome? Sim, Mariana admitiu, a voz falhando. Mas eu preciso sentar para amamentar. A mulher assentiu, mas não ofereceu o próprio assento. Ninguém ofereceu. A comissária voltou, dessa vez sem o sorriso. Senhora,
Há um problema com seu cartão de embarque. Mariana sentiu o chão sumir. Como assim? A compra foi contestada pelo banco há 2 horas. O assento foi liberado novamente e vendido para outro passageiro. Ela piscou, tentando processar. Isso é impossível. Eu paguei há 3 dias. Recebi a confirmação. O sistema registra uma contestação. Infelizmente, sem pagamento confirmado, a senhora não pode ocupar o assento. O mundo ficou menor. As paredes do avião se aproximaram. Miguel berrava agora, o choro desesperado de quem sente a aflição da mãe e não entende o porquê. Mariana olhou para a comissária, depois para o homem sentado no 17F, que evitava seu olhar, depois para os passageiros atrás dela, que reviravam os olhos e checavam os relógios. Eu preciso ir para Belo Horizonte, disse, e odiou como a voz saiu pequena, quebrada. Minha mãe está internada. Ela teve um AVC ontem à noite. Eu preciso chegar lá. A comissária suspirou. Não era crueldade, Mariana sabia. Era cansaço, era protocolo, era um sistema que não liga para emergências pessoais quando há dinheiro envolvido. A senhora vai precisar desembarcar e resolver a situação com a companhia aérea. Podemos realocá-la para outro voo. Outro voo quando? Amanhã de manhã. Amanhã. A palavra caiu como chumbo. Amanhã sua mãe poderia não estar mais lá. Amanhã ela teria perdido a chance de dizer o que precisava dizer, de segurar a mão que sempre segurou a dela, de pedir perdão por ter ido embora de Minas há 5 anos atrás, jurando que voltaria todo mês e só tendo voltado 3 vezes. Miguel parecia sentir o desespero. O choro ficou histérico. Mariana tentou acalmá-lo, mas as próprias mãos tremiam. Por favor, ela sussurrou, olhando para a comissária. Eu pago de novo, agora, qualquer valor. Não há mais assentos disponíveis, senhora. O voo está lotado. Foi quando aconteceu. Uma voz masculina, grave e firme, vinda de algum lugar à frente. Ela pode ficar com o meu assento. Mariana virou a cabeça. Os passageiros também. A comissária ergueu as sobrancelhas. Um homem se levantou da fileira 3, primeira classe. Ele era alto, vestia terno escuro sem gravata e tinha aquele tipo de postura que não pede licença porque está acostumada a ter espaço cedido automaticamente. Ele caminhou até onde Mariana estava, passou direto por ela e encarou a comissária. Eu vou para o assento 17F, ela fica com o 3A. A comissária piscou. Senhor, o assento da primeira classe é seu. O senhor pagou por ele. E agora estou cedendo. Algum problema? Não havia agressividade na voz, mas também não havia espaço para discussão. A moça olhou de Mariana para ele, parecendo calcular se aquilo violava alguma regra da companhia aérea. Se o senhor tem certeza? Tenho. Ele finalmente olhou para Mariana. Os olhos eram escuros, cansados, mas não impacientes. Pode ir. O bebê precisa de espaço. Ela ficou paralisada. Miguel continuava chorando, mas agora o som parecia distante, abafado pela confusão na cabeça dela. Aquilo não fazia sentido. Ninguém cedia um assento de primeira classe. Ninguém fazia isso por uma estranha. Eu não posso aceitar, ela conseguiu dizer. Você já aceitou, ele respondeu, simples, porque você precisa mais do que eu. E então ele fez algo que ninguém tinha feito desde que ela entrou naquele avião. Sorriu para Miguel. Não foi um sorriso social, não foi condescendência, foi genuíno, breve, como se ele reconhecesse algo no choro do bebê que mais ninguém via. Vai ficar tudo bem, ele disse, mas Mariana não soube se era para ela ou para o filho. A comissária suspirou, derrotada pela gentileza inesperada. Tudo bem, senhora, por favor, siga para o assento 3A. Senhor, o 17F é ali. Mariana não se mexeu de imediato. Ela olhou para o homem procurando entender. Por quê? Ele já estava se virando, mas pausou. Porque alguém fez isso por mim uma vez e eu não agradeci, então agora eu faço. Não deu tempo de perguntar mais nada. Ele seguiu para o fundo do avião, sentou-se ao lado do homem que tinha reclamado do cartão de embarque duplicado e simplesmente colocou os fones de ouvido.
como se não tivesse acabado de virar o voo dela de cabeça para baixo. Mariana caminhou até a primeira classe num transe. O assento 3A era largo, espaçoso, tinha até um pequeno compartimento para guardar a bolsa. Ela se afundou ali e finalmente, pôde ajustar Miguel no colo de forma confortável. Tirou a blusa de amamentação, ofereceu o peito e o bebê se acalmou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi quase constrangedor. Ela encostou a cabeça no assento, fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de alívio, não completamente, eram de exaustão, de humilhação, de gratidão por um gesto que ela não conseguia processar, e de algo mais, algo que ela não queria nomear ainda: curiosidade. Quem era aquele homem? Por que ele realmente tinha feito aquilo? E o que ele quis dizer com "alguém fez isso por mim uma vez"? Enquanto o avião taxiava para a decolagem e Miguel finalmente dormia nos braços dela, Mariana olhou discretamente para trás, procurando a fileira 17. Ele estava imóvel, olhando pela janela, o rosto sem expressão, como se nada tivesse acontecido. Como se ceder um assento de primeira classe fosse tão banal quanto emprestar uma caneta. Mas não era. E ela sabia que não conseguiria esquecer aquele rosto tão cedo. O voo decolou com 10 minutos de atraso. Mariana sentiu o estômago revirar quando o avião inclinou, não pela altitude, mas pela consciência de que estava realmente indo. Indo para ver a mãe que talvez não reconhecesse mais ninguém, para ouvir médicos falando em termos técnicos sobre danos cerebrais irreversíveis, para tomar decisões que nenhuma filha de 32 anos deveria tomar sozinha. Miguel dormia profundamente agora, o rostinho colado no peito dela, as mãozinhas relaxadas. Ela acariciou os fios ralos de cabelo castanho, sentindo o calor da pele dele contra a dela, e pensou na ironia de estar na primeira classe pela primeira vez na vida, justamente no pior dia que já teve. O assento ao lado estava vazio. Ela agradeceu silenciosamente por isso, pelo espaço para respirar, para existir, sem precisar fazer cara de que estava bem. A comissária passou oferecendo champanhe. Mariana recusou com um gesto. Não combinava. Bebida cara enquanto o mundo desmoronava. Ela pegou o celular, ativou o modo avião, mas antes viu a última mensagem da irmã. Mãe estável, mas vem rápido. Estável. Que palavra estranha para descrever alguém que teve metade do cérebro apagado num estalo. Estável como uma bomba que pode ou não explodir dependendo de fatores que ninguém controla. Ela guardou o celular e olhou pela janela. Nuvens. Sempre nuvens nesses voos. Como se o céu quisesse esconder o chão, esconder a realidade lá embaixo, onde as coisas realmente aconteciam. Foi então que ouviu a voz. Baixa, vinda de trás. Um homem falando ao telefone aparentemente alheio ao aviso de modo avião. Cancela a reunião das 15. Não vou chegar a tempo. Pausa. Não me importa o que o Carvalho vai dizer. Ele que espere. Outra pausa, mais longa. A voz ficou mais dura. Eu disse que não vou chegar a tempo. Resolve. O tom era seco, final. Mariana reconheceu aquele tipo de autoridade. Vinha de gente que não precisava explicar nada para ninguém. Gente cujo tempo valia mais que o dos outros. Ela já trabalhou para gente assim. E jurou que nunca seria gente assim. Mas então lembrou. O homem que cedeu o assento também tinha aquela postura, e mesmo assim tinha feito algo que ninguém com aquela postura costuma fazer. Ela se pegou querendo olhar para trás, querendo ver onde ele estava, se estava bem acomodado no assento apertado da classe econômica, se estava arrependido, mas não olhou. Seria estranho, seria invasivo, seria admitir que aquele gesto mexeu com ela mais do que deveria. Miguel se mexeu. Mas não acordou. Ela ajeitou a manta que a comissária tinha trazido, cobrindo as perninhas dele. O avião estabilizou e o comandante anunciou que podiam desafivelar os cintos. Algumas pessoas se levantaram para ir ao banheiro. Mariana continuou imóvel, com medo de acordar o filho, com medo de que qualquer movimento quebrasse aquela bolha frágil de paz que ela tinha conseguido construir nos últimos 20 minutos.
A comissária voltou, dessa vez com uma bandeja. A senhora gostaria de algo para comer? Temos sanduíche natural, wrap de frango, salada. Mariana ia recusar, mas o estômago roncou. Ela não comia desde a manhã e já passava das 2 da tarde. O sanduíche, por favor. A moça colocou a bandeja na mesinha dobrável com cuidado para não fazer barulho. Havia suco de laranja, o sanduíche, uma barrinha de cereal e até uma sobremesa pequena. Primeira classe. Mariana quase riu. 5 anos atrás, quando saiu de Minas, jurou para a mãe que voltaria rica, que faria sucesso em São Paulo, que conseguiria aquele emprego na multinacional, que um dia traria ela para conhecer a cidade grande, para jantar em restaurantes chiques, para andar de avião na primeira classe. Mas a vida tinha outros planos. A multinacional nunca chamou. Ela acabou trabalhando como assistente administrativa numa empresa de logística, ganhando o suficiente para pagar aluguel e comer, nada mais. Conheceu o Tiago, achou que era amor, engravidou, descobriu que amor sozinho não paga conta e também não impede um homem de ir embora quando a responsabilidade aperta. E agora estava ali, na primeira classe que sempre quis, mas por esmola, por pena de um estranho. Ela mordeu o sanduíche. Estava bom, ridiculamente bom para comida de avião. Pão fresco, peito de peru de verdade, cream cheese. Ela comeu devagar, tentando não pensar, tentando só existir naquele momento. Miguel dormia. Ela comia. O avião voava, nada mais precisava acontecer até Belo Horizonte. Mas é claro que precisava. A vida não dava trégua assim tão fácil. Ele apareceu vindo do corredor, caminhando em direção ao banheiro da primeira classe. Mariana viu pelo canto do olho. Tentou não olhar diretamente, mas foi impossível. Ele passou reto, sem encará-la, mas havia algo na expressão dele. Cansaço. Não físico, mas do tipo que vinha de dentro, do tipo que nenhuma noite de sono resolve. Ela terminou de comer, limpou a boca com o guardanapo e ficou olhando para a bandeja vazia. Precisava agradecer. Era óbvio que precisava. Não dava para simplesmente aceitar um gesto daqueles e fingir que nada aconteceu. Mas o que dizer? Obrigada por ter pena de mim. Obrigada por me salvar da humilhação pública. Obrigada por ser rico o suficiente para desperdiçar dinheiro com uma estranha. Tudo soava errado. Ele voltou do banheiro. Dessa vez parou. Olhou para Miguel dormindo, depois para Mariana. Ele melhorou. Não era pergunta, era constatação. Ela assentiu. Sim, obrigada. A palavra saiu antes que ela pudesse pensar em algo mais elaborado. Ele deu um meio sorriso. Não precisa agradecer. Eu te disse. Alguém fez isso por mim uma vez. Mariana respirou fundo. Mas eu preciso entender por quê. Você não me conhece. Não sabe se eu mereço. Não sabe se eu não sou uma golpista que inventou história da mãe doente só para conseguir. Eu sei que você não é. Ele disse com tanta certeza que ela ficou sem resposta. Como ele sabia? Ele puxou a mala de mão do compartimento superior, abriu, tirou um caderno pequeno e uma caneta. Escreveu algo rápido, arrancou a folha e estendeu para ela. Mariana pegou, confusa. Havia um número de telefone. Se você precisar de alguma coisa em Belo Horizonte, liga. Conheço gente lá. Bons médicos. Bons hospitais. Posso ajudar. Ela olhou para o papel, depois para ele. Por quê? Ele suspirou, como se estivesse cansado daquela pergunta. Porque eu entendo o que é estar sozinha com um bebê tentando chegar em algum lugar e o mundo inteiro parecendo conspirar contra você. A voz dele mudou na última frase. Ficou mais baixa, mais pessoal. Como se ele não estivesse mais falando sobre ela, mas sobre outra pessoa. Alguém que ele conheceu. Alguém que importava. Você tem filhos? Mariana perguntou antes de pensar se era apropriado. Ele hesitou. Por um segundo, ela achou que ele não fosse responder. Mas então ele disse, tive, passado. A palavra pairou entre eles carregada de significados que Mariana não ousou explorar. Ela não perguntou o que aconteceu. Não perguntou se foi morte, separação, distância. Só segurou o papel com o número e assentiu. Obrigada, de verdade.
Ele acenou com a cabeça e voltou para o fundo do avião. Mariana ficou ali, olhando para o número rabiscado numa letra firme e inclinada, e sentiu algo estranho no peito. Não era gratidão, ou não era só gratidão, era reconhecimento, como se aquele homem tivesse visto nela algo que mais ninguém via. Não a mãe desesperada, não a mulher humilhada, não a passageira inconveniente com o bebê chorão, mas alguém que estava lutando, alguém que merecia ajuda, alguém que em outro contexto, em outro momento, poderia ser forte. Ela guardou o papel na bolsa bem no fundo, onde não perderia. Miguel se mexeu, os olhinhos se abrindo devagar. Ele olhou para ela, confuso, tentando entender onde estava. Mariana sorriu, beijou a testa dele. Está tudo bem, meu amor. A gente vai ver a vovó. Vai ficar tudo bem. Ela repetiu as palavras como um mantra, tentando acreditar nelas. O restante do voo passou rápido. Miguel acordou, mas ficou calmo, olhando pela janela, balbuciando sons que só ele entendia. Mariana o distraiu com brinquedinhos da bolsa, com cócegas, com caretas. E quando o avião começou a descer, ela sentiu o aperto no peito voltar. Belo Horizonte, casa, ou o que sobrou dela. A mãe no hospital, a irmã esperando, decisões que precisavam ser tomadas, vida real batendo na porta. O avião pousou com um solavanco. As pessoas aplaudiram, como sempre fazem em voos brasileiros, e Mariana segurou Miguel firme enquanto o piloto taxiava até o portão de desembarque. Quando a porta abriu e começaram a sair, ela ficou sentada, esperando a fila diminuir. Não tinha pressa agora, ou talvez tivesse medo do que encontraria do outro lado. Ela viu quando ele passou. Ele não olhou para ela dessa vez, já estava ao telefone de novo, falando baixo sobre reuniões e contratos. Mas quando chegou na porta do avião, ele pausou. Virou a cabeça, encontrou o olhar dela e acenou. Um gesto simples, discreto, como um boa sorte silencioso. Mariana acenou de volta e ele sumiu no túnel de desembarque. Ela ficou mais alguns minutos, ajeitando Miguel, organizando a bolsa, respirando fundo. Quando finalmente se levantou e caminhou até a saída, a comissária sorriu para ela. Boa sorte com sua mãe, disse a moça. Mariana agradeceu, surpresa. Então a equipe de bordo sabia. Claro que sabia. Ela tinha dito, tinha implorado. Tinha se exposto na frente de todo mundo. E agora estava ali, do outro lado, com o filho no colo e um número de telefone de um estranho na bolsa. Um estranho que entendia. Um estranho que talvez não fosse tão estranho assim. O hospital cheirava a desinfetante e desespero. Mariana conhecia bem aquele cheiro. Tinha passado 3 dias ali quando Miguel nasceu, mas na época era diferente. Era cheiro de começo, de vida entrando no mundo aos berros. Agora era cheiro de despedida. Ela segurou o filho mais apertado enquanto caminhava pelo corredor da UTI, seguindo a irmã que falava sem parar, nervosa, despejando informações médicas que Mariana mal conseguia processar. O lado direito ficou completamente comprometido. Ela não mexe o braço, não mexe a perna e a fala... Mari, ela não consegue falar direito, sai tudo embolado, ela tenta e não sai. A voz de Júlia tremia. Ela era 3 anos mais nova, sempre foi a emotiva, a que chorava em filme bobo, a que adotava cachorro de rua e depois não sabia como alimentar. Mariana era a prática, a que resolvia, a que saiu de casa para tentar a vida grande e falhou miseravelmente, mas pelo menos tentou. Eu vim o mais rápido que pude, Mariana disse, sabendo que soava insuficiente. Júlia parou na frente da porta do quarto, virou-se para ela. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Ela te pediu, várias vezes. Falou seu nome todo torto, mas era seu nome. A culpa desceu como chumbo. 5 anos. Ela passou 5 anos dizendo que ia voltar no próximo feriado, no próximo aniversário, no Natal. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, falta de dinheiro, Miguel recém-nascido. Mas a verdade é que ela tinha vergonha. Vergonha de voltar derrotada, sem o sucesso que prometeu.
sem o dinheiro que jurou mandar. Júlia abriu a porta devagar. O quarto era pequeno, apertado, com apenas uma cama e alguns aparelhos bipando num ritmo constante. E ali estava ela, Carmen, 58 anos, parecendo 70. Magra demais, pele pálida, metade do rosto caída como se alguém tivesse puxado a carne para baixo. Os olhos abriram quando ouviram a porta, e mesmo tortos, mesmo cansados, reconheceram. A voz saiu arrastada, difícil. Mariana sentiu as lágrimas antes de perceber que estava chorando. Ela se aproximou da cama, ajeitou Miguel no braço esquerdo para poder segurar a mão da mãe com a direita. A mão estava fria, tremia levemente. Estou aqui, mãe. Estou aqui. Carmen tentou sorrir. Não conseguiu direito. Apenas metade da boca se mexeu. Mas o esforço estava lá. Miguel! Ela lembrava do nome do neto. Claro que lembrava. Mariana mandava fotos toda semana, vídeos dele balbuciando, dele engatinhando, dele tentando comer sozinho e sujando tudo. Eram migalhas de presença, ela sabia, mas eram o que conseguia oferecer. É ele, mãe. Quer pegar? Ela aproximou o bebê da mãe, colocou ele deitado ao lado dela na cama. Miguel olhou para a avó com aquela curiosidade sem filtro que só crianças têm e estendeu a mãozinha gordinha para tocar o rosto dela. Carmen fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Júlia saiu do quarto. Mariana ouviu ela chorando no corredor. Elas ficaram ali, as 3 gerações, no silêncio entrecortado pelos bips da máquina. Miguel começou a ficar inquieto depois de alguns minutos, e Mariana o pegou de volta. Carmen tentou falar de novo. Você ficou. Ela estava dizendo que Mariana ficou bonita, que ficou longe, que ficou diferente. Mariana não soube interpretar. Fiquei com saudade, ela respondeu, porque era a única verdade que importava naquele momento. A mãe assentiu, devagar, cansada. Os olhos começaram a fechar. O médico entrou pouco depois, um homem jovem de jaleco amassado e olheiras profundas. Ele explicou o quadro com a paciência de quem repete a mesma conversa 5 vezes por dia. AVC, isquêmico severo, sequelas permanentes, reabilitação possível, mas limitada. Ela precisaria de cuidados constantes. Quanto tempo ela tem? Mariana perguntou direto. O médico hesitou. Depende de muitos fatores. Pode ser anos, pode ser meses. O importante agora é garantir qualidade de vida. Qualidade de vida. Que expressão vazia para descrever uma mulher que sempre foi forte, que criou 2 filhas sozinha depois que o marido morreu num acidente de moto, que trabalhou dupla jornada para pagar escola particular, que nunca reclamou de cansaço. Agora, ela mal conseguia levantar o braço. Mariana saiu do hospital 3 horas depois, exausta. Júlia tinha ido para casa buscar roupas limpas. Mariana ficou sozinha na frente do prédio, segurando Miguel, que finalmente dormia de novo, olhando para o trânsito de Belo Horizonte que nunca parava. Ela pegou o celular, pensou em pedir um transporte por aplicativo, mas então lembrou. O papel, o número. Ela tirou da bolsa, olhou para os dígitos rabiscados. Era loucura. Ela não conhecia aquele homem. Não sabia nem o nome completo dele. Não podia simplesmente ligar e pedir ajuda como se fossem amigos. Mas ele disse que conhecia bons médicos. E o médico do hospital, por mais gentil que fosse, não tinha esperança na voz. Ela discou antes de mudar de ideia. Tocou 3 vezes. Alô? A voz era a mesma, grave, firme. Oi, é a Mariana, do avião. Silêncio por 2 segundos. Você chegou bem? Cheguei. Desculpa incomodar, eu sei que você deve estar ocupado, mas você disse que conhecia médicos e eu... Onde você está? Ela piscou. No Hospital São Lucas. Acabei de sair. Fica aí. Vou mandar alguém te buscar. Não, espera, eu não quis dizer que... Mariana! Ele disse o nome dela pela primeira vez e soou estranho, íntimo. Você está com o bebê, está cansada, não vai discutir comigo agora. E desligou.
Ela ficou olhando para o celular, incrédula. 15 minutos depois, um carro preto parou na frente do hospital. O motorista desceu, um homem de meia-idade de terno discreto, e abriu a porta traseira. Senhora Mariana, ela assentiu, atordoada. Entrou no carro com Miguel, que continuava dormindo milagrosamente. O motorista fechou a porta, voltou para o volante. Para onde vamos? O senhor Rafael pediu que a levasse até ele. Ela não tinha concordado com isso, mas também não tinha energia para discutir. O carro seguiu por ruas que Mariana meio reconhecia, meio esquecia. Belo Horizonte mudava rápido demais. Prédios novos onde antes eram casas, viadutos onde antes eram praças. Eles pararam em frente a um hotel no centro, discreto, mas claramente caro. O motorista abriu a porta. Ele está esperando no restaurante. Mariana desceu, ajeitou Miguel na tipóia, respirou fundo. Entrou no hotel, seguiu as placas até o restaurante. Era elegante, mas vazio. Apenas algumas mesas ocupadas. E lá estava ele, sentado sozinho perto da janela, mexendo no notebook. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou. Fechou o computador imediatamente. Senta. Não era ordem, mas também não era pedido. Ela sentou. Um garçom apareceu instantaneamente, trouxe água, perguntou se queriam pedir algo. Rafael pediu café e um prato de frutas. Olhou para Mariana. Você comeu alguma coisa desde que chegou? Ela balançou a cabeça. Ele pediu um sanduíche e suco para ela. Quando o garçom saiu, ele finalmente falou. Como está sua mãe? Mariana não esperava a pergunta tão direta. Mal, muito mal. Ele assentiu, esperando que ela continuasse. E ela continuou porque de repente precisava falar. Falou sobre o AVC, sobre o lado paralisado, sobre a fala embolada, sobre o médico que não prometia nada. Falou rápido, tentando não chorar, mas a voz falhava em alguns momentos. Ele escutou tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele pegou o celular, discou um número. Marcelo, preciso de um favor. Tenho uma paciente que precisa de avaliação neurológica urgente. São Lucas, UTI. Eu sei que você não atende lá, mas vai atender dessa vez. Dou pausa. Não me importa, Marcelo. Vai lá amanhã de manhã. Manda a conta para mim. Desligou. Olhou para Mariana. Marcelo Andrade, melhor neurologista da cidade. Ele vai ver sua mãe amanhã. Mariana ficou paralisada. Eu não posso pagar isso. Eu sei, eu vou pagar. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? A pergunta voltou, mais urgente dessa vez. E dessa vez, ele não desviou. Porque há 3 anos, minha ex-mulher passou exatamente pelo que você está passando. AVC da mãe dela. Nosso filho tinha 6 meses. Ela estava sozinha, porque eu estava viajando a trabalho, sempre viajando, sempre ocupado demais para estar presente. E quando ela precisou de ajuda, quando implorou para eu voltar, eu disse que não podia, que tinha reunião importante, que ela desse um jeito. Ele pausou, o maxilar tenso. A mãe dela morreu 2 dias depois. Minha ex nunca me perdoou. 6 meses depois, ela pediu divórcio. Levou nosso filho. Eu vejo ele uma vez por mês, quando ela permite. O silêncio desceu pesado. Mariana não soube o que dizer. Então não, ele continuou, a voz mais baixa agora. Não é caridade, é culpa. É tentar consertar algo que eu não consigo consertar na minha própria vida, mas pelo menos posso fazer diferente dessa vez. Mariana sentiu o aperto no peito. Não era pena que ela sentia por ele, era reconhecimento. Reconhecimento de que todo mundo carrega algo, que ninguém é só a superfície que mostra, que o homem de terno caro e postura firme também sangrava. Qual é o seu nome completo? Ela perguntou suave. Ele quase sorriu. Rafael Almeida. Obrigada, Rafael. Ele acenou com a cabeça. Você vai precisar de lugar para ficar. O motorista pode te levar para um hotel, Não. Ela disse firme. Já é demais. Eu posso ficar na casa da minha irmã. Tem espaço? Ela hesitou. Não tinha. Júlia morava num apartamento minúsculo com o namorado. Mariana, não é... Eu aceito a ajuda com o médico. Ela interrompeu. Porque é pela minha mãe. Mas o resto eu resolvo. Eu preciso resolver.
Ele entendeu. Não insistiu. O garçom trouxe a comida. Eles comeram em silêncio, mas não era silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que entendiam que algumas coisas não precisavam ser ditas. Miguel acordou no meio da refeição e Rafael surpreendeu ela, fazendo uma careta para o bebê. Miguel riu, um riso gostoso, de barriga cheia e curiosidade satisfeita. E Rafael sorriu de volta, genuíno, pela primeira vez desde que Mariana o conheceu. O neurologista chegou no dia seguinte às 7 da manhã, pontual como Rafael tinha garantido. Mariana estava no quarto da mãe desde as 6, depois de uma noite mal dormida no sofá apertado da casa de Júlia. Miguel acordou 3 vezes chorando, e cada vez que ela o acalmava, ficava acordada pensando na mãe, pensando em Rafael, pensando em como a vida tinha uma forma estranha de colocar pessoas no caminho umas das outras, exatamente quando mais precisavam. Dr. Marcelo Andrade era diferente do médico do hospital. Mais velho, cabelos grisalhos, mãos firmes e olhar atento. Ele examinou Carmen por quase 1 hora, fez perguntas que Mariana e Júlia responderam juntas, checou os exames anteriores, pediu novos. Quando terminou, chamou as duas para conversar fora do quarto. O quadro é sério, ele começou sem rodeios. Mas não é irreversível. Ela vai precisar de fisioterapia intensiva, fonoaudiologia, acompanhamento constante. Não vai voltar a ser como era antes, mas pode ter qualidade de vida melhor do que está agora. Júlia soltou um suspiro de alívio. Mariana apenas assentiu, processando. Quanto tempo de tratamento? Meses, talvez anos. Depende da resposta dela. Mas quanto antes começar, melhor. Ele entregou uma pasta com encaminhamentos, receitas, instruções detalhadas. Vou acompanhar pessoalmente. Qualquer mudança, vocês me ligam. Quando ele saiu, Júlia abraçou Mariana. Ele é bom, muito bom. Como você conseguiu isso? Mariana hesitou. Alguém me indicou. Quem? Uma pessoa que eu conheci. Júlia estreitou os olhos. Aquele olhar de irmã mais nova que sempre sabe quando tem história escondida. Que pessoa? Júlia. Mari, você volta depois de 5 anos, aparece com o melhor médico da cidade do nada e espera que eu não pergunte. Ela tinha razão. Mariana suspirou. Um homem que eu conheci no avião. Ele me ajudou. Te ajudou como? Cedeu o assento dele na primeira classe quando eu ia ser tirada do voo. Depois ofereceu contato de médicos aqui. Júlia ficou em silêncio por 3 segundos completos. Espera, um cara aleatório cedeu um assento de primeira classe para você, uma estranha, e ainda por cima está pagando consulta com o melhor neurologista de Belo Horizonte? Dito assim, soava absurdo. Ele tem os motivos dele. Que motivos? Mariana contou. Resumidamente, sem entrar em detalhes íntimos, mas o suficiente para Júlia entender. A ex-esposa, o filho, a culpa. Quando terminou, a irmã ainda parecia cética. Isso é muito estranho, Mari. Eu sei. Você mal conhece esse cara. Eu sei. E se ele quiser algo em troca? A pergunta caiu como pedra. Mariana não tinha pensado nisso. Ou tinha. Mas tinha empurrado para o canto da mente porque não queria acreditar que alguém fizesse algo genuinamente bom sem segundas intenções. Mas Júlia tinha razão em ser cautelosa. O mundo não funcionava assim. Pessoas não davam dinheiro, contatos e ajuda para estranhos só porque sim. Ele não parece ser esse tipo de pessoa, Mariana disse, mas a voz saiu insegura. Todo mundo parece alguma coisa até mostrar quem realmente é. Júlia tocou o braço dela, suave. Só toma cuidado, tá? Você está vulnerável. A mãe está mal. Você tem o Miguel. Não pode se dar ao luxo de confiar errado. Mariana assentiu. Sabia que a irmã falava por preocupação, por amor, mas uma parte dela, pequena e teimosa, queria acreditar que Rafael era diferente, que existiam pessoas boas ainda, que nem tudo era transação. Ela passou o restante do dia no hospital, organizando papelada, conversando com assistentes sociais, tentando entender como funcionava o sistema de saúde pública para a reabilitação.
Era um labirinto burocrático que exigia paciência que ela não tinha. No meio da tarde, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Mariana, é o Rafael. O coração dela pulou. Ridículo, mas pulou. Oi, o Marcelo já foi aí? Foi, obrigada. Ele foi muito atencioso. Ele é bom. O que ele disse? Ela contou resumidamente. Rafael escutou em silêncio, apenas fazendo sons afirmativos para mostrar que estava acompanhando. Você vai precisar de suporte, ele disse quando ela terminou. Fisioterapia, fonoaudiologia, tudo isso custa caro. Eu sei, vou tentar pelo SUS, mas... Mariana, aquele jeito dele de dizer o nome dela, firme, mas não autoritário. Deixa eu ajudar. Você já ajudou demais. Não é o suficiente. Rafael, ela não sabia o que dizer. Recusar parecia orgulho bobo. Aceitar parecia dependência perigosa. Eu sei o que você está pensando, ele disse, como se lesse a mente dela. Você está pensando que não pode aceitar mais, que já deve demais, que vai ficar em dívida comigo. Mas não é assim que funciona. Não estou fazendo isso esperando nada em troca. Então por quê? Porque eu posso e porque você precisa. Isso não precisa ser mais complicado do que é. Mas era. Ela sabia que era. Porque cada vez que ele ajudava, ela sentia algo crescer dentro dela. Algo perigoso. Algo parecido com esperança. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Ele aceitou sem pressionar. Tudo bem, mas se mudar de ideia você tem meu número. Desligou. Mariana ficou olhando para o celular, o peito apertado. Miguel puxou o cabelo dela, trazendo ela de volta ao presente. Ela beijou a testa dele, respirou fundo. Júlia voltou com o café, e as duas ficaram ali, revezando entre o quarto da mãe e o corredor, até o hospital começar a esvaziar e as luzes ficarem mais fracas. Era quase 9 da noite, quando Carmen finalmente dormiu. Mariana e Júlia saíram juntas, exaustas. O motorista estava lá, o mesmo de ontem, parado na frente do hospital, ao lado do carro preto. Mariana parou. O que você está fazendo aqui? O senhor Rafael pediu que eu trouxesse a senhora e a criança para casa com segurança. Júlia olhou de Mariana para o motorista, as sobrancelhas erguidas. Sério? Eu não pedi isso, Mariana disse, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Eu sei, senhora, mas o senhor Rafael insistiu. Claro que insistiu. Júlia suspirou. Mari, aceita a carona. Estou morta de cansada e o transporte vai demorar. Ela tinha razão. Mariana entrou no carro com a irmã e Miguel. O motorista foi educado, silencioso, eficiente. Deixou Júlia primeiro, depois seguiu para o endereço que Mariana deu, um hotel barato perto do centro que ela tinha reservado pela manhã. Quando o carro parou, ela agradeceu. O motorista apenas acenou, mas antes de sair, ele entregou um envelope. Do senhor Rafael. Mariana pegou, confusa. Abriu quando o carro já tinha ido embora. Dentro havia um cartão de um hotel. O mesmo hotel onde Rafael estava hospedado. E um bilhete, escrito à mão. Sei que você disse que não queria ajuda com hospedagem, mas o quarto está reservado de qualquer forma. Se mudar de ideia, é só ir até a recepção, sem compromisso, sem dívida. Apenas um lugar decente para você e Miguel descansarem. Ela ficou parada na calçada, o bilhete na mão, o coração batendo descompassado. Olhou para o hotel barato à sua frente, com a fachada descascada e a luz piscando na entrada. Olhou para o cartão na mão, com o nome do hotel de Rafael, discreto e elegante. Olhou para Miguel, que dormia pesado, finalmente em paz, depois de um dia caótico. Ela entrou no hotel barato, fez o check-in. Subiu para o quarto pequeno com cheiro de mofo e cama que rangia. Colocou Miguel no berço improvisado que o hotel ofereceu, deitou na cama e ficou olhando para o teto. O celular vibrou. Mensagem de Rafael. Decidiu ficar no hotel barato? Ela quase riu. Como ele sabia? Digitou de volta. Como você sabe onde eu estou? Pedi para o motorista me avisar. Queria ter certeza de que você chegou bem. Controlador, cuidadoso. Ela sorriu sem querer. Obrigada, pelo quarto reservado.
Mas eu preciso fazer isso do meu jeito. Eu sei. Só queria que você soubesse que tem opção. Por quê? Por que você está fazendo tudo isso? Ela mandou a mensagem antes de pensar. Esperou. Os 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Finalmente a resposta chegou. Porque faz muito tempo que não conheço alguém que me faz querer ser melhor. Mariana leu e releu a frase. 5 vezes. 10 vezes. Não respondeu. Não soube o que responder. Apenas segurou o celular contra o peito, fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de medo. Medo de estar começando a sentir algo por um homem que ela mal conhecia. Medo de que esse algo fosse real. Medo de que no meio do caos da vida dela estivesse nascendo esperança onde não deveria. Mariana acordou com Miguel chorando e o corpo doendo. O colchão do hotel barato não tinha piedade de coluna, e ela passou a noite inteira numa posição estranha, tentando não cair da cama estreita. Eram 6 da manhã. Lá fora ainda estava escuro. Ela pegou o filho no colo, trocou a fralda dele no banheiro minúsculo e sentou na cadeira desconfortável perto da janela para amamentar. Miguel sugava com fome, as mãozinhas agarradas na blusa dela, e Mariana ficou olhando pela janela suja para a rua acordando. Carros passando, gente indo trabalhar, vida seguindo, como se o mundo dela não estivesse desmoronando. Ela checou o celular. 2 mensagens de Júlia perguntando como ela estava. Uma mensagem de Rafael, mandada às 5:30 da manhã. Bom dia, espero que tenha dormido bem. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo. Dormido bem. Como se fosse possível dormir bem com a mãe no hospital, o filho acordando de hora em hora, e pensamentos girando sem parar sobre um homem que ela conheceu há apenas 2 dias, mas que já ocupava espaço demais na cabeça dela. Digitou de volta. Dormi. E você? A resposta veio rápido demais para alguém que teoricamente deveria estar ocupado. Também? Vai para o hospital agora? Daqui a pouco. Posso te encontrar lá? Queria ver como sua mãe está. Ela hesitou. Era estranho essa insistência dele, mas ao mesmo tempo não parecia invasivo. Parecia genuíno. Tudo bem. Ela terminou de amamentar Miguel, tomou um banho rápido, vestiu a mesma roupa de ontem porque esqueceu de pedir para Júlia trazer roupas limpas e saiu do hotel com o bebê no colo. Pediu transporte, esperou 15 minutos no sol quente de Belo Horizonte, mesmo sendo manhã cedo. Quando chegou no hospital, Rafael já estava lá. Ele estava na recepção, conversando com uma enfermeira, e quando viu Mariana entrar, se despediu educadamente e veio em direção a ela. Ele usava calça jeans e camisa branca de mangas dobradas, mais casual do que ela tinha visto antes. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Bom dia, ele disse sorrindo para Miguel, que o olhava com curiosidade. Bom dia. Eles subiram juntos para o andar da UTI. No elevador, silêncio. Não desconfortável, mas carregado. Como se os dois estivessem pensando coisas que não sabiam como dizer. Carmen estava acordada quando entraram no quarto. Ela olhou para Mariana, depois para Rafael e franziu a testa confusa. Mãe, esse é o Rafael, o homem que eu te falei. Ele está ajudando com os médicos. Carmen tentou falar, mas o que saiu foi apenas um som abafado. Ela ficou frustrada, as lágrimas se acumulando nos olhos. Rafael se aproximou da cama, devagar, respeitoso. Dona Carmen, é um prazer conhecê-la. Mariana fala muito da senhora. Mentira gentil. Mariana não tinha falado muito, mas foi uma mentira que fez Carmen sorrir torto, e isso já valia. Eles ficaram ali por 1 hora, Mariana conversando com a mãe, contando sobre Miguel, sobre como ele estava crescendo rápido. Rafael ficou sentado no canto do quarto, quieto, apenas observando. Não parecia entediado, não parecia estar ali por obrigação, parecia genuinamente interessado. Quando uma enfermeira veio fazer a troca de medicação, Mariana saiu do quarto com Rafael.
Eles foram até o pequeno jardim do hospital, um espaço apertado com alguns bancos e plantas meio murchas. Miguel estava dormindo de novo. Mariana o ajeitou no carrinho que Júlia tinha emprestado. Você não precisava vir, ela disse finalmente. Rafael encostou no banco ao lado dela. Eu sei. Então por quê? Porque eu queria. Ela olhou para ele tentando entender. Rafael, eu não entendo você. Não entendo por que está fazendo tudo isso. E não me diga que é só culpa pelo que aconteceu com sua ex, porque isso... Ela gesticulou vagamente. Isso já passou de culpa. Isso é outra coisa. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não fosse responder. Mas então ele falou baixo, olhando para o chão. Quando meu casamento acabou, eu entrei em piloto automático. Trabalho, reunião, viagem, mais trabalho. Não pensava, não sentia, só funcionava. E funcionou por 3 anos. Até aquele dia no avião. Ele ergueu os olhos, encontrou os dela. Eu vi você naquele corredor, segurando seu filho, todo mundo te julgando, te humilhando, e algo quebrou. Porque eu lembrei da minha ex. Lembrei de como ela se sentiu sozinha, desesperada, invisível. E eu percebi que podia fazer diferente, que precisava fazer diferente. Mariana sentiu o aperto no peito. Mas não sou sua ex. Não sou a chance de consertar o que você não consertou. Eu sei que não é. E não é sobre consertar. É sobre... Ele pausou procurando palavras. É sobre acordar de novo. Sobre sentir de novo. Você me fez sentir de novo. O mundo ficou menor. Mariana não soube o que dizer. Então não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para ele, sentindo o peso daquelas palavras. Miguel se mexeu no carrinho, mas não acordou. Rafael sorriu para o bebê. Posso perguntar uma coisa? Pode, Mariana disse ainda processando. O pai dele, onde ele está? Ah, essa pergunta. Ela suspirou. Foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não estava pronto, que não era o momento certo, que precisava focar na carreira. Bloqueou meu número, nunca mais vi. Rafael fechou os olhos, a mandíbula tensa. Idiota. Ela quase riu. Foi o que eu pensei também. Você pensou em não ter o bebê? A pergunta era delicada, mas não invasiva. Ela apreciou isso. Pensei, por uns 2 dias. Mas depois, ela olhou para Miguel dormindo. Tão pequeno, tão perfeito. Depois eu percebi que não conseguiria. E foi a melhor decisão que já tomei. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo sozinha. Rafael assentiu. Você é forte. Não sou. Só faço o que preciso fazer. Isso é a definição de força. Eles ficaram em silêncio de novo. Dessa vez mais confortável, mais íntimo. Rafael, ela disse suave, eu preciso te falar uma coisa. Fala. Eu estou com medo. Ele virou para ela, atento. De quê? De você. Do que está acontecendo entre a gente. Porque não faz sentido. A gente se conheceu há 2 dias. Você me ajudou, eu sou grata, mas isso... Ela gesticulou entre os dois. Isso está começando a parecer outra coisa. E eu não posso me dar ao luxo de sentir outra coisa agora. Minha vida é uma bagunça. Minha mãe está morrendo. Eu tenho um filho pequeno. Não tenho emprego fixo. Estou quebrada. E você? Ela olhou para ele, para a roupa cara, para a postura de quem está acostumado a ter controle de tudo. Você é outra realidade. E realidades diferentes não se misturam. Rafael não desviou o olhar. E se eu quiser que se misturem? O coração dela disparou. Rafael, Mariana, eu sei que não faz sentido. Eu sei que é rápido, que é estranho, que você tem toda a razão em ter medo. Mas eu não estou fazendo isso para te impressionar, ou para te ter como projeto de caridade, ou qualquer outra coisa que você está pensando. Estou fazendo porque quando eu olho para você, eu vejo alguém real. Alguém que está lutando de verdade, que não desiste mesmo quando tudo desmorona. E isso... Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado com as próprias palavras. Isso me faz querer estar perto. Me faz querer ajudar não porque você precisa, mas porque eu quero.
porque pela primeira vez em 3 anos eu sinto que estou fazendo algo que importa. Mariana sentiu as lágrimas virem. Ela lutou contra elas, mas não adiantou. Elas escorreram, silenciosas. Rafael estendeu a mão, limpou uma lágrima com o polegar. O toque foi suave, cuidadoso. Eu não vou te pressionar. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Se você quiser manter distância, eu mantenho. Mas se você me der uma chance de verdade, eu prometo que não vou desperdiçar. Ela olhou para ele, para os olhos escuros que não mentiam, para a expressão vulnerável de alguém que estava se expondo tanto quanto ela. E então fez algo que não planejou. Pegou a mão dele. Entrelaçou os dedos. Eu não sei se consigo confiar de novo. Ela sussurrou. Eu não sei se isso vai dar certo. Eu também não. Mas eu quero tentar. Rafael apertou a mão dela. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu de verdade. Não um meio sorriso, não uma expressão educada. Um sorriso genuíno que iluminou o rosto inteiro. Então vamos tentar. Miguel acordou nesse momento como se soubesse que algo importante tinha acontecido. Ele olhou para os dois, piscou confuso e então sorriu aquele sorriso banguela dele. Rafael riu. Mariana também. E ali, naquele jardim apertado de hospital, com o bebê acordando e o sol finalmente esquentando, algo começou. Algo frágil, assustador, mas real. Júlia apareceu meia hora depois, trazendo roupas limpas e marmitas que a vizinha tinha feito. Quando viu Rafael com Mariana, parou. Oi, Júlia, esse é o Rafael. A irmã olhou de um para o outro, percebendo imediatamente a mudança. As mãos ainda entrelaçadas, a proximidade. Prazer, ela disse cautelosa. O prazer é meu, Rafael respondeu, educado. Júlia puxou Mariana para o lado. O que está acontecendo? Eu não sei, Mariana admitiu honesta, mas estou deixando acontecer. A irmã olhou para Rafael, que estava fazendo careta para Miguel, depois de volta para Mariana. Você tem certeza? Não, mas vou descobrir. Júlia suspirou, mas não discutiu. Apenas abraçou a irmã, apertado. Se ele te machucar, eu acabo com ele. Mariana riu. Anotado. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que Mariana imaginou. Rafael não foi embora. Não voltou para São Paulo. Ele ficou. Cancelou reuniões, remarcou compromissos e simplesmente ficou. Toda manhã ele aparecia no hospital com café fresco e pão de queijo ainda quente da padaria da esquina. Sentava no canto do quarto enquanto Mariana conversava com a mãe. E quando Carmen ficava cansada, eles saíam para o jardim com Miguel. Conversavam sobre tudo. Sobre infância, sobre sonhos que deram certo e os que não deram. Sobre músicas que gostavam e filmes que os faziam chorar. Rafael contou sobre o filho, Lucas, de quase 4 anos, que morava com a mãe em Curitiba. Contou como doía vê-lo apenas uma vez por mês, como ele estava perdendo os primeiros anos do menino por causa de erros que não sabia como consertar. Mariana contou sobre os 5 anos em São Paulo, sobre como foi difícil estar sozinha numa cidade enorme, sobre o Tiago que prometeu ficar e foi embora na primeira dificuldade. Contou sobre as noites acordada com Miguel recém-nascido, sem ninguém para dividir o cansaço, sem ninguém para dizer que ia ficar tudo bem. E Rafael escutou tudo. Não julgou, não tentou consertar, apenas escutou. E isso, Mariana percebeu, era o que ela mais precisava. Alguém que simplesmente estivesse ali. No 4º dia, Carmen melhorou. Não muito, mas o suficiente para sentar na cama com ajuda, para conseguir dizer algumas palavras sem embaralhar tanto. Quando Rafael entrou no quarto naquela manhã, ela olhou para ele e disse, com esforço mais claro, Obrigada. Ele sorriu, se aproximou, segurou a mão dela com cuidado. A senhora não precisa agradecer. É um prazer ajudar sua família. Carmen olhou para Mariana, depois de volta para Rafael. Então, com um sorriso torto, mas genuíno, disse, Bom, moço. Mariana sentiu os olhos encherem. A mãe sempre foi direta.
Mesmo com metade do corpo comprometido, mesmo com a fala difícil, ela ainda conseguia ir direto ao ponto. E a aprovação dela, por mais simples que fosse, significava tudo. Júlia chegou logo depois, trazendo Miguel, que tinha ficado com ela pela manhã. O bebê estava agitado, sorridente, e quando viu Rafael, esticou os bracinhos. Rafael pegou ele sem hesitar, e Miguel imediatamente agarrou o rosto dele com as mãozinhas rindo. "Acho que ele gostou de você", Júlia disse observando. "Ele tem bom gosto", Rafael respondeu, fazendo cócegas na barriga do bebê. Mariana olhou para aquela cena. O homem que conheceu há apenas uma semana, segurando seu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo, e sentiu algo se encaixar no peito. Não era perfeito. A vida ainda era bagunçada. A mãe ainda estava doente. O futuro ainda era incerto. Mas naquele momento, com as pessoas que amava no mesmo lugar, ela sentiu paz. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez as coisas pudessem dar certo. Mais tarde, quando Carmen dormiu e Júlia levou Miguel para passear no corredor, Rafael pegou a mão de Mariana. "Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa." Eles saíram do hospital, pegaram o carro dele, que estava no estacionamento, e dirigiram por 15 minutos até chegarem numa área residencial tranquila. Rafael parou em frente a uma casa térrea com jardim na frente, portão branco, varanda com rede. "O que é esse lugar?" Mariana perguntou confusa. "Uma possibilidade", ele respondeu saindo do carro. Ela o seguiu. Ele abriu o portão. Tinha chave. A casa estava vazia, mas limpa, bem cuidada. Ele a guiou até a varanda, onde tinha uma mesa simples e 2 cadeiras. "Senta." Ela sentou, o coração acelerado sem entender o porquê. Rafael puxou a outra cadeira, ficou de frente para ela. "Eu sei que é cedo. Eu sei que você tem todo o direito de achar que eu sou louco, mas eu preciso te falar uma coisa." Mariana esperou sem ar. "Nos últimos dias, eu pensei muito sobre o que quero, e eu percebi que não quero voltar para São Paulo sozinho. Não quero mais viver aquela vida de piloto automático, de hotel em hotel, de reunião em reunião, sem nada que realmente importe. Eu quero algo real. Eu quero você." Ela abriu a boca, mas ele continuou antes que ela pudesse falar. "Essa casa é da minha família. Minha avó morou aqui por 40 anos. Ela faleceu no ano passado e a casa ficou vazia. Fica a 10 minutos do hospital. Tem 3 quartos, quintal para o Miguel brincar quando crescer, espaço suficiente para sua mãe se ela precisar de cuidados em casa depois da reabilitação." Mariana sentiu as lágrimas virem. "Rafael, espera, deixa eu terminar." Ele segurou as 2 mãos dela. "Eu não estou pedindo que você case comigo agora, ou que a gente more junto imediatamente. Eu sei que é rápido, que você precisa de tempo, mas estou te oferecendo um lugar. Para você, para o Miguel, para sua mãe, para a Júlia, se ela quiser, sem aluguel, sem pressa, sem expectativa, só um lugar seguro para vocês recomeçarem." "Por quê?" A voz dela saiu quebrada. "Por que você faria isso?" "Porque eu posso, porque eu quero. E por quê?" Ele pausou, os olhos brilhando. "Porque eu estou me apaixonando por você. E eu sei que é loucura, eu sei que foi rápido demais, mas é verdade. E se eu aprendi alguma coisa nos últimos anos, é que a vida é curta demais para fingir que não sentimos o que sentimos." Mariana não conseguiu segurar mais. Ela desabou, as lágrimas escorrendo descontroladas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de esperança, de gratidão por ter encontrado alguém que via nela mais do que os problemas, mais do que a bagagem, mais do que a luta. Alguém que via possibilidade. "Eu também", ela conseguiu dizer entre os soluços. "Eu também estou me apaixonando por você e estou morrendo de medo." Ele sorriu, limpou as lágrimas dela com os polegares. "Medo a gente enfrenta junto." Ela riu no meio do choro, e então fez algo que vinha querendo fazer há dias. Puxou ele para perto e o beijou. Foi um beijo molhado de lágrimas, trêmulo, imperfeito, mas foi real, e foi deles. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. "Então, você aceita?"
Não precisa decidir agora, mas aceito. Ela interrompeu. Aceito a casa. Aceito a ajuda. Aceito você. Ele a abraçou tão forte que ela mal conseguia respirar. E pela primeira vez desde que o avião pousou em Belo Horizonte, Mariana sentiu que tinha um chão sólido sob os pés. Eles voltaram para o hospital de mãos dadas. Júlia percebeu imediatamente. O que aconteceu? Muita coisa, Mariana disse sorrindo. Vou te contar tudo, mas resumindo, a gente vai ter uma casa. Como assim? Mariana contou. Sobre a casa, sobre a oferta, sobre tudo. Júlia olhou para Rafael com uma mistura de descrença e respeito. Você é sério? Completamente. Ela assentiu, devagar. Então tá bom, mas se você machucar minha irmã, você acaba comigo. Eu sei. Rafael sorriu. Você já me avisou. Júlia deu um meio sorriso. Só garantindo que você não esqueceu. Naquela noite, quando Carmen estava estável e Júlia tinha ido para casa, Mariana ficou sozinha com Rafael no jardim do hospital. Miguel dormia no carrinho, finalmente em paz. Sabe o que é engraçado? Mariana disse, olhando para o céu estrelado. O quê? Se eu não tivesse sido humilhada naquele avião, se tudo não tivesse dado errado naquele dia, a gente nunca teria se conhecido. Rafael entrelaçou os dedos nos dela. Então agradeço por tudo ter dado errado. Ela virou para ele. Eu também. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas existindo. E Mariana percebeu algo importante. A vida não tinha ficado perfeita. A mãe ainda precisava de tratamento. Ela ainda precisava reconstruir a vida. Miguel ainda ia acordar chorando no meio da noite, mas agora ela não estava sozinha. Agora tinha alguém que escolheu ficar. Não por pena, não por obrigação, mas por escolha genuína. Alguém que viu ela no pior momento e decidiu que valia a pena. E isso, ela percebeu, era tudo. 2 semanas depois, Carmen recebeu alta para ir para casa. Não a casa antiga, mas a casa nova. A casa que Rafael ofereceu e que agora era delas. Júlia ajudou a arrumar os quartos, trouxe móveis, decorou com fotos. Miguel ganhou um quarto só dele, com berço novo e mobile de estrelas. Carmen ganhou um quarto no térreo, adaptado para as necessidades dela, com barras de apoio e espaço para a cadeira de rodas. E Mariana ganhou algo que não sabia que estava procurando: um lar. Rafael dividiu o tempo entre Belo Horizonte e São Paulo, mas sempre voltava, sempre ligava, sempre estava presente, mesmo de longe. E aos poucos, Miguel começou a chamá-lo de Rafa, com aquele jeitinho torto de criança aprendendo a falar. Na varanda, numa tarde de sábado com o sol suave batendo no rosto, Rafael estava sentado na rede com Miguel no colo, enquanto Mariana regava as plantas. Carmen estava na cadeira ao lado, sorrindo torto, mas sorrindo, assistindo tudo. Júlia chegou com o bolo que tinha feito, reclamando que ficou torto, mas estava gostoso. E ali, naquele momento simples e imperfeito, Mariana olhou ao redor e percebeu. Ela tinha conseguido. Não do jeito que imaginou 5 anos atrás, quando saiu de casa sonhando com sucesso e dinheiro, mas de um jeito melhor, um jeito real. Rafael olhou para ela, sorriu. No que você está pensando? Que às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ele estendeu a mão livre. Ela pegou. E enquanto Miguel ria e Carmen observava e Júlia reclamava do bolo, Mariana finalmente entendeu o que era felicidade. Não era a ausência de problemas, era a presença de pessoas que fazem os problemas valerem a pena. Era acordar todo dia e escolher continuar, mesmo quando é difícil. Era olhar para o lado e ver alguém que escolheu ficar. E era saber, com toda certeza, que apesar de tudo que aconteceu, de toda dor e humilhação e medo, ela estava exatamente onde precisava estar, em casa, com as pessoas que amava e com um homem que a viu no pior momento e decidiu que ela merecia o melhor. O resto eles construiriam juntos, um dia de cada vez.